Nesse vídeo você vai finalmente entender o que é o DOM que existe no navegador para que você consiga utilizar o JavaScript de uma maneira muito melhor no lado do front-end. Você vai conseguir criar páginas dinâmicas ainda melhores quando você entender esse conceito, vai conseguir ver o lado mais forte do JavaScript no front-end e ainda por cima vai ter um controle maior sobre as suas páginas web. Esse vídeo eu indico tanto para quem está começando, para entender um pouco mais como é que a dinâmica do JavaScript com o HTML funciona, quanto para quem já está trabalhando com frameworks como React, Vue ou Angular, para entender melhor a base do que está acontecendo por debaixo dos panos. Então, antes de entender o que é o Virtual DOM, você precisa entender o DOM. Esse vídeo faz parte de uma série nova aqui no canal, que é Manipulando a DOM com JavaScript. E se você não quiser perder nenhum vídeo dessa série, se inscreve aqui no canal e já ativa o sininho, porque a gente vai destrinçar juntos tudo que o JavaScript tem de oferecer melhor para a gente quando se trata de manipulação e criação de páginas dinâmicas. Ah, e tudo isso com JavaScript puro, sem frameworks. Você vai dominar a linguagem de verdade. Bom, e para você criar páginas dinâmicas com JavaScript ainda mais poderosas e ter um controle maior da sua página, você precisa começar entendendo o que é o DOM. Bom, primeiramente, DOM significa Document Object Model, ou seja, é o modelo de objetos do documento. Aí você deve estar se perguntando, poxa Felipe, mas o que é o documento e o que são esses objetos? Sabe aquele documento HTML que você escreve quando você está escrevendo a sua página? Bom, quando você passa isso para o seu navegador, ele entende isso de uma maneira um pouco diferente. Isso porque ele vai ler o seu documento HTML cheio de tags, vai mapear tudo que está ali dentro, né? O que é filho do que, o que está dentro do que, e ele vai criar uma hierarquia em forma de árvore, tá? E isso aí é o nosso DOM, tá? E esse documento principal, a nossa árvore, né, que nada mais é do que a hierarquia de tags que você escreveu lá no HTML, é o document, tá? Ou seja, aquele seu documento lá, HTML, ele vai se tornar um documento lá para o navegador, só que de uma maneira diferente. Enquanto eu, como desenvolvedor, enxergo o código, o navegador vai enxergar uma hierarquia de objetos. E o que são esses objetos? Cada tag que você escreve dentro do seu documento HTML é um objeto para o navegador. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma tag aqui, head, né? E dentro da minha tag head eu posso ter um title. E esse title aqui é um objeto. Assim como para o navegador, o head e o próprio HTML é um objeto. Então, vamos imaginar aqui que a gente tem um body, né? Uma tag body, e dentro da minha tag body eu tenho um H1. Tanto o meu body quanto o meu H1 são objetos, sendo que o H1 é filho do body, é um objeto filho do body, que por sua vez é um objeto filho do HTML. Então todas as suas tags, todos os elementos que você escreve ali para o navegador são como objetos, tá? Então esses são os objetos. Então isso aqui é a árvore de objetos. É assim que o navegador entende aquele documento que você escreveu em HTML. Aí você fala, legal Felipe, mas onde é que eu vejo isso lá no navegador? Bom, quando você abre o navegador, ele vai ter um objeto principal chamado window, que nada mais é do que a representação da janela dele. E dentro de cada janela dele, você vai ter um document, que é como você navega na internet. Cada uma das suas abas está aberto em um site diferente agora mesmo. Cada um desses sites tem uma série de tags. Então, para o navegador, cada um deles ali é uma série de objetos. E a gente pode conferir isso na prática lá no nosso Google Chrome. E para isso a gente vai utilizar dois métodos aqui. A gente pode utilizar o console.log para a gente ver a nossa hierarquia do document, como se fosse em formato de string mesmo. A gente vai ver um formato muito mais perto do HTML5. Ou a gente pode utilizar o console.dir, onde a gente pode trazer isso como uma representação de objeto de fato. E para você entender isso melhor, eu estou com um código HTML simples aqui no meu VS Code, né? Um header com div e alguns elementos HTML dentro, e eu estou com o Google Chrome aberto aqui do outro lado. Eu vou apertar com o botão direito do mouse, inspecionar. Aqui no Chrome DevTools eu vou vir em console e vou digitar console.log e vou acessar o objeto principal, que é o objeto window, que é o que o navegador me fornece, né? É essa aba atual. E dentro do window eu tenho um documento sendo renderizado, então eu posso colocar ponto .document aqui. Quando eu faço isso e dou um enter, você vai ver que ele vai me devolver justamente um documento. E o que é esse documento? Quando eu olho ele aqui, né, ele me retornou um documento aqui num formato aqui de string. E se você for ver, ele é basicamente o mesmo documento HTML que eu tenho aqui do outro lado.
tá? Então, quando eu acesso o document, né, eu poderia acessar ele dessa maneira, ou poderia escrever simplesmente document, né, omitindo o window. Quando eu faço isso, ele vai me devolver o mesmo documento ali em formato de string, que é a mesma coisa do meu HTML. Ou eu posso acessar uma visão mais perto do que é o que está sendo rodado lá no navegador, rodando console.dir, passando o document. Quando eu faço isso, ele também vai me retornar um document, só que dessa vez ele vai me retornar numa estrutura de objetos, né? Que é basicamente como o navegador está lendo isso. Então, enquanto para a gente está vendo essa visão, isso aqui é o que o navegador entende. Você pode ver que é uma série de propriedades, né, e valores que é muito mais rica do que o que a gente tem aqui. Essa aqui é a visão do navegador, ou seja, é assim que o navegador está entendendo esse documento HTML. Então, como você pode ver, essa aqui é a visão mais completa, é a visão que o navegador entende do seu documento. Se você comparar com o seu HTML, você vai ver que ela é muito mais rica, né? Ela tem muito mais coisas. Como, por exemplo, ele tem um HTML de todas as coleções de tags que você tem aqui. Ele também sabe, por exemplo, que eu estou usando aqui o char7, o TF8. Sabe, por exemplo, se eu estou carregando uma ou mais folhas de estilo, se eu tenho alguma coleção aqui de scripts, assim como informações ainda mais detalhadas, como, por exemplo, a origem do documento, a última hora de modificação dela e outras coisas referentes aos filhos. Então, quando você olha de fato o mapeamento que o browser faz, né, que o navegador faz do seu documento HTML, você tem muito mais propriedades, é muito mais rico do que simplesmente o HTML que você entrega para ele. E tendo em mente que o navegador enxerga é muito mais rico do que simplesmente o HTML que você entrega, isso aí é um parque de diversões para o JavaScript quando você quer fazer manipulações dinâmicas, tá? E como é que o JavaScript entende isso, né? Como é que você controla isso com o JavaScript? O JavaScript, ele pode tanto ler quanto escrever e manipular, seja para remover ou fazer qualquer outra coisa com a DOM, né? Com aquele objeto de DOM. Só que o JavaScript em si, no dentro do core dele, não tem nada, nenhuma biblioteca que manipula diretamente a DOM. Quem fornece alguma coisa para que o JavaScript possa modificar ali os nossos elementos em tela é uma coisa chamada DOM API. Então, o próprio navegador, né, ele tem ali a DOM dele, ele fornece uma API nativa dele, que é a DOM API. E através dessa DOM API é que o JavaScript consegue ler os documentos HTML, todas as tags que estão ali dentro, e consegue editar as tags ali dentro, seja para poder modificar, seja para poder escrever, e não só as tags HTML, mas como, por exemplo, os eventos e as outras propriedades que a gente viu lá, que é muito mais rica do que somente o documento HTML que você entregou. Ou seja, isso te dá um poder enorme de manipulação da página. Mas toma cuidado, tem alguns erros comuns que a maioria das pessoas se confundem quando a gente fala de DOM na hora de explicar esse tema. E a primeira coisa que você precisa ter em mente é que DOM não é apenas aquilo que você pode ver, né? E o que isso quer dizer? Quando você está visualizando um documento HTML aqui no seu navegador, você olha de cara nele aqui e você fala, beleza, esse cara é um título, aqui a gente tem input e aqui a gente tem um botão. Mas se você olhar na sua DOM, ela tem muito mais coisas que a gente não consegue visualizar diretamente, né? Como, por exemplo, as divs e os header, né? E a tag body, por exemplo. Isso aqui são coisas não visuais, mas o seu navegador, o seu browser, ele mapeou isso também. Então, a DOM não se limita apenas àquilo que você vê dentro da janela do seu navegador. Você tem uma série de tags e até mesmo eventos que podem estar ali dentro, só que você não tem uma representação visual daquilo, mesmo o seu navegador tendo mapeado aquilo. E a outra coisa é um erro que muitas pessoas cometem e elas acabam replicando isso como se fosse uma verdade. Quer dizer que o HTML é a mesma coisa que a DOM. E isso não é verdade. Nem sempre a sua DOM vai ser igual ao seu documento HTML. E eu vou te mostrar um exemplo. Eu abri um site que permite a gente visualizar tudo o que acontece com o documento HTML da gente. Então eu peguei aquele mesmo trecho de HTML que eu digitei lá no meu VS Code e você pode ver que ele está renderizado aqui embaixo, né? Então esse é o meu documento HTML. E vamos ver como é que fica a árvore dele, né? A estrutura, como é que ele entende esse HTML aqui lá na DOM. Bom, quando eu abro a minha DOM aqui, você pode ver que a hierarquia dele é a seguinte. Ele tem um HTML que logo abaixo tem um header. Dentro dele ele tem um body e dentro do body ele tem o header, que é esse primeiro cara aqui que eu coloquei. Só que dentro da DOM também, ele sempre vai procurar por um texto dentro daquela tag. E eu não tenho nenhum texto dentro aqui do meu header, né? Mesmo assim, ele joga aqui uma propriedade de texto vazia. Isso significa que não tem nada lá dentro. E a mesma coisa para div. Eu tenho uma div, né? E dentro da minha div eu não tenho nenhum texto.
Logo, ele joga uma propriedade vazia aqui dentro. Mas se eu modificasse aqui, por exemplo, dentro da minha div aqui, colocasse algum texto qualquer, você pode ver que a propriedade de texto que tem dentro da minha div ia mudar também, né? Como por padrão ele não tem, ele também mapeia uma tag de texto sempre, mesmo que seja para dizer que está vazia. E dentro dele eu tenho todas as minhas outras hierarquias de tags, né? Então cada um desses caras aqui dentro, né? O meu P, meu input, o meu link aqui com A, ele vai mapear também. Então, esse é o HTML que eu estou passando como desenvolvedor e é assim que o navegador está entendendo. É a partir dessa hierarquia aqui que ele está entendendo toda a nossa visualização do documento. Um outro ponto que a gente pode ver que nem sempre o nosso HTML vai ser igual ao nosso DOM é como, por exemplo, quando eu cometo um erro ou então omito alguma tag. Por exemplo, eu criei uma table aqui, né? Passei uma table row e coloquei duas table datas aqui, né? Passando dois menus. Se você ver aqui, eu só tenho três tags, que é a table, a tr e a td. Mas quando a gente olha no DOM, ele colocou embaixo da table, além da propriedade de teste, obviamente, ele colocou um tbody, né? E dentro do meu tbody, eu tenho um table row e um table data. Só que esse tbody aqui, eu não coloquei em nenhum momento no meu documento HTML. Mas para que isso seja renderizado lá no navegador, ele precisa colocar isso. Então, como você pode ver aqui, a minha DOM é diferente aqui do meu documento HTML. E uma outra situação que é muito mais comum de acontecer no dia a dia é que as suas páginas, se não forem sites estáticos, são páginas dinâmicas. Então, muitas vezes você vai entregar um documento HTML para o seu navegador e você vai utilizar o próprio JavaScript para renderizar elementos dinâmicos, seja para renderizar alguns menus, cards na tela, ou para trazer informações de algum outro lugar que você vai renderizar na sua tela. Então, é por isso que o seu HTML e a DOM não necessariamente são a mesma coisa. Você precisa ter isso claro na sua cabeça. Legal, agora você já entendeu o que é a DOM e também viu algumas pegadinhas que existem envolvendo ela. Então está na hora de você olhar para a cara dela e entender cada uma das partes dela. Provavelmente você vai identificar alguns nomes aqui que você já deve ter visto quando você inspecionou o seu JavaScript, o seu HTML, e eram nomes que antes não faziam sentido para você, mas agora você vai entender. Toda DOM, ela é renderizada da seguinte maneira. Sempre que o navegador começa a mapear, ele guarda tudo dentro de um document. E dentro do document, ele vai guardar o que ele chama de elemento root, né, que é o elemento raiz principal, que é o HTML, que é nada mais nada menos quando a gente abre lá, né, a tag HTML para descarregar tudo que tem ali dentro. Dentro do HTML, a gente tem um head e tem um body, né? Cada um desses é um elemento. Lembrando que cada uma dessas caixinhas aqui é um objeto, tá? E um objeto, né, ele pode ter objetos filhos. A gente costuma dizer que uma árvore, ela tem nódulos, né, ou nodes. E o que é um nódulo, né, ou um node? Um node nada mais é do que uma ramificação aqui da nossa árvore, como por exemplo o head. E esse head aqui, ele pode ter um filho, por exemplo, o title, tá? Então, title, a gente pode dizer que o title é um shield, né? Ou seja, um filho do nódulo maior aqui, que é o head. Da mesma maneira que a gente tem um texto dentro do elemento title, tá? Então, dentro do nódulo do title, ele vai desmembrar para mais um cara aqui, que é o filho. Então, todos os caras que são filhos de alguém, a gente pode chamar eles de shield. E tudo que desmembra para mais coisas, a gente chama de nódulos. E é muito comum, quando você está fazendo manipulação, você pegar um nódulo para poder modificar todos os filhos, ou então incluir mais filhos, como por exemplo, carregar dinamicamente elementos de um menu ali dentro. Ou seja, com JavaScript, a gente pode vir aqui e criar novos nódulos, né? E novos shields, né? A gente pode criar novos filhos. E sério, você não tem noção. Isso dá um potencial enorme do que você pode fazer com JavaScript no front-end. E se você quer aprender como dominar o DOM para criar páginas ainda melhores e criar sistemas ainda mais completos, eu te faço um convite porque na próxima aula a gente vai começar a meter a mão na prática, a gente vai começar a criar páginas dinâmicas. Dá uma olhada nesse próximo vídeo aqui.